Fala galera, vamos receber mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Rafinha expõe bastidores de James Rodrigues no São Paulo e joga real para a torcida. O meio-campista colombiano James Rodrigues, contratado com muita expectativa, está de saída do São Paulo. O craque, que está fora dos planos, segue treinando no clube enquanto aguarda por uma reunião entre seu staff e a diretoria, que irá bater o martelo sobre a rescisão. Um dos grandes entusiastas da contratação de James Rodrigues foi Rafinha, que havia sido parceiro do colombiano no Bayern de Munique, da Alemanha. Em entrevista à TNT Esportes, o defensor detalhou o estilo do meia, que não se adaptou ao São Paulo. O futebol que o James joga hoje é o mesmo há 10 anos. Ele está mole devagar? Não, é o estilo de jogo dele. No Bayern não era todo jogo que ele jogava. Quando ele jogava, os treinadores armavam um sistema de treinamento para ele. E assim foi a carreira dele toda, disse. Hoje é difícil. Como os caras vão mudar o São Paulo? Não é que não deu certo. Mas como o Carpini vai mudar o time para botar o James para jogar? É craque na posição dele, é dominador, só que para ele funcionar, tem que ser que nem na Colômbia, que fazem um time para ele, acrescentou. O lateral, que afirmou entender a opção do companheiro em rescindir seu contrato, também contou bastidores dos dias que antecederam a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras. O colombiano sequer viajou com o elenco para Belo Horizonte. É meu parceirão, mas vocês estão cobertos de razão. Eu falei para ele, vamos lá, não custa nada, você vai lá e amanhã volta. Isso já havia sido conversado entre eles antes da final, mas claro que a gente queria que ele tivesse lá, reconheceu. É final, todo mundo quer participar, todo mundo que estava machucado foi. Vai saber o que esse cara está passando. Eu queria que ele tivesse lá, porque não é normal. Quem não entende, acha que ele está de sacanagem, acrescentou Rafinha. Apesar de ainda estar treinando no São Paulo e ter surpreendido a torcida nesta semana, não existe chances de James Rodrigues voltar a defender o clube. A decisão, tomada em comum acordo, deve ser confirmada com a oficialização da rescisão nesta semana. Rafinha do São Paulo não perde chance e cutuca rival Caio Paulista. Foi chato. O São Paulo conheceu seu primeiro resultado negativo no começo desta temporada. Após vir de 6 jogos de invencibilidade, a equipe foi derrotada por 2-0 pela Ponte Preta, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Em 7 partidas até aqui, o time conquistou 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, com 10 gols marcados e 5 sofridos. Nesta quarta-feira, 14, a equipe volta a campo para fazer o clássico contra o Santos, às 19h30 de Brasília, no estádio do Morumbis, pela 8ª rodada do Paulistão. Mesmo que seja começo de temporada, o time já teve uma conquista inédita, o título da Supercopa Rei em cima do rival Palmeiras. A partida entre as equipes marcou um episódio um tanto quanto polêmico. Caio Paulista estava defendendo as cores do São Paulo quando acabou aceitando uma proposta para ir ao Palmeiras e assim aconteceu. O jogador hoje defende o rival e Rafinha comentou sobre a provocação em cima de seu ex-companheiro. Ficou chato, teve um ano muito bom com a gente. Provocação depois do jogo vale, se ele tivesse ganho tenho certeza que eles iam tirar uma onda. Sorte pra ele no Palmeiras, menos contra nós, disse Rafinha ao último lance da TNT Esportes. Caio Paulista acabou sendo bastante criticado pela torcida do São Paulo, após a decisão de defender o Palmeiras. Na partida da Supercopa, a torcedores entoaram o grito nas arquibancadas do Mineirão. Caio Paulista vai se F***, o meu São Paulo não precisa de você. O jogador fez 50 partidas pelo São Paulo na temporada passada. Já neste ano atuou em 5 partidas pelo Palmeiras. André Rizek aponta os 3 times do futebol brasileiro em que Gabigol não seria titular. A disputa pela titularidade no Flamengo continua a ser um tema recorrente, com Gabigol ainda lutando para recuperar seu posto de destaque na equipe. Apesar da qualidade inegável do atacante, as opiniões sobre sua capacidade de ser titular em diferentes clubes do Brasileirão divergem entre os comentaristas esportivos. No programa Seleção Sport TV, o apresentador André Rizek e o comentarista Paulo César Vasconcelos expressaram pontos de vista diferentes sobre o assunto. Enquanto Vasconcelos defendia que Gabigol seria titular em todos os 20 clubes da Série A, Rizek discordava, apontando especificamente o Atlético Mineiro, sob o comando de Felipão, como um exemplo em que o atacante teria dificuldades para encontrar espaço ao lado de Paulinho e Hulk. Paulo Nunes também entrou na discussão, duvidando da possibilidade de Gabigol ser escalado como titular sob o comando de Felipão.
A questão ganhou ainda mais profundidade quando Rizek mencionou clubes como Fluminense, São Paulo e Internacional, sugerindo que o atacante enfrentaria obstáculos para desbancar jogadores como Cano, Caleri e Ener Valencia, respectivamente. Com o que ele jogou no ano passado, ele teria dificuldades para ser titular do Inter, do São Paulo, e seria banco do Cano fácil, finalizou Rizek. A análise crítica de Rizek destacou as nuances da competição pela titularidade no futebol brasileiro, ressaltando que, apesar do talento de Gabigol, existem contextos específicos em que sua adaptação e rendimento podem ser desafiados. Cicinho não fica em cima do muro e elege o melhor zagueiro do futebol brasileiro na atualidade. No clima quente do aguardado clássico entre São Paulo e Santos, que está marcado para a próxima quarta-feira, 14 no lendário Morumbi, o programa Arena SBT agitou os ânimos ao promover uma dinâmica de confronto direto entre os elencos, conhecida como mano a mano. E em meio às discussões sobre o sistema defensivo, Cicinho não teve dúvidas em apontar qual seria o melhor zagueiro do futebol brasileiro na atualidade. O ex-jogador, ídolo incontestável do São Paulo, não apenas demonstrou seu apoio ao clube do coração, mas também lançou uma declaração contundente, elegendo Arboleda como o principal zagueiro em atuação no futebol brasileiro atualmente. Sua confiança no equatoriano foi evidente e incisiva. Arboleda é o melhor zagueiro do Brasil hoje, afirmou Cicinho. Na dinâmica proposta pelo programa, Cicinho não economizou elogios ao São Paulo, concedendo seu voto a 10 jogadores do clube, enquanto apenas 2 representantes do Santos foram agraciados com sua escolha. Entre os eleitos pelo ex-jogador estiveram nomes como Rafael Moreira, Diego Costa, Luciano e outros, evidenciando a sua visão privilegiada sobre o desempenho e a qualidade técnica dos atletas. Arboleda, que está prestes a renovar seu contrato com o São Paulo, recebeu não apenas os louvores de Cicinho, mas também reafirmou sua posição como peça fundamental da equipe tricolor desde 2017. Com uma impressionante média de quase 40 jogos por temporada, o equatoriano não só se estabeleceu como titular absoluto no Morumbi, mas também conquistou reconhecimento internacional, sendo frequentemente convocado para a seleção de seu país. Opinião: Oscar pode ser o nome ideal para substituir James Rodrigues no São Paulo. Oscar pode estar mais perto do que se imagina de uma volta ao futebol brasileiro. Atualmente o jogador segue no futebol chinês, mas já decidiu que não irá renovar o contrato. Na manhã desta quarta-feira, 14, o jornalista Rafael Reis revelou que o jogador não irá renovar com o Xangai Port e considera uma volta ao futebol brasileiro, onde teve uma grande passagem pelo Internacional. Oscar é um dos únicos jogadores daquele projeto da China que parecia mudar o rumo do futebol. Ele atuava ao lado, por exemplo, do atacante Hulk, grande estrela do Atlético Mineiro. No entanto, agora, o atleta entende que chegou a hora de enfrentar novos desafios e estaria disposto a fazer uma drástica redução salarial em seu futuro clube. Ainda não há clubes formalmente interessados, mas o São Paulo poderia surgir como uma grande opção. O clube, inclusive, está perto de se desfazer de James Rodrigues. O colombiano pediu para se desligar da equipe paulista e as partes negociam a rescisão do contrato. A saída do astro, inclusive, divide opiniões entre os torcedores. Muitos entendem que a equipe não conseguirá encontrar um 10 com a mesma qualidade, apesar de jogadores como Wellington Rato e Luciano estarem fazendo uma função parecida. A contratação de Oscar também seria uma forma de limpar sua imagem com o clube. Apesar de ser torcedor declarado da equipe, a saída conturbada do meia na passagem pelo Morumbi causou muita polêmica. E você, torcedor? O que você acha da situação de Oscar no São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários.